comentar alguma coisa, professor Eliel, professor Antônio? O importante, né, que nesse momento nós estamos aqui, vamos falar sobre um instrumento que é fundamental no momento de autoinvestigação, de autopesquisa. Então, dentro do contexto da autopesquisa, o conscienciograma é uma ferramenta que nós utilizamos para poder fazer essa investigação mais profunda. Então, usar essa ferramenta à nossa própria evolução, isso é de extrema importância para a nossa evolução. Então é importante todo mundo entender esse livro, fazer as suas autopesquisas, que aí dentro desse contexto nós vamos cada vez mais subir, né, na escala evolutiva, pelo menos é o que nós pretendemos, né? Exatamente. Subir dentro da escala evolutiva, e a gente só vai conseguir subir na escala evolutiva nos conhecendo cada vez mais. Nós todos somos, em essência, né, nós somos uma consciência, e a partir dessa manifestação dessa consciência, ela é ilimitada, que é um grande paradoxo, né, entre um soma limitado e uma consciência ilimitada dentro do mesmo organismo, dentro da mesma manifestação da consciência. A gente tem aqui a nossa aluna Rose, ela está dizendo que ela tem curiosidade sobre como surgiu o conscienciograma. Então, professor Antônio, como surgiu o conscienciograma? Bom, o conscienciograma, na verdade, existiam alguns testes psicológicos, alguns testes que mediam a psicologia humana, né? Mas esse conscienciograma, ele veio assim para coroar toda essa informação, todo esse conhecimento que se tinha antes. Só que o conscienciograma, ele é complexo, ele inclui a questão do extrafísico, né? Não é só simplesmente uma medição da psicologia humana, mas é muito além disso, né? O conscienciograma, ele inclui duas variáveis básicas, né? Que é o holossoma, que é composto pelo soma, energossoma, psicossoma e mentalsoma, e mais 6 variáveis, mais 6 atributos principais da consciência, né? Então o livro ele tem 4 seções, cada seção representa 10 folhas, que nós chamamos aqui de FA, e cada folha com 18 questões e mais 2 afirmativas, que é a primeira, sempre é a primeira, e a última questão de cada FA, de cada folha. Muito bom, professor Antônio. E, assim, professor Antônio, poderia explicar um pouco também, porque me parece que foi dito aí assim, que ele surgiu a partir da questão, né, de querer avaliar. Testes psicológicos, é isso? Isso na verdade existiu. Porque tem muitos testes psicológicos, a gente procura na internet, tem bastante teste lá. Então, assim, ele seria uma compilação desses testes? Não necessariamente, não. É claro que tudo serve de embasamento, né? Toda informação serve de embasamento. Mas esses testes, ele tinha a finalidade de medir a consciência, mas era uma medição com algumas finalidades que não era bem o processo evolutivo, né? O professor Valdo, quando ele compilou, ele passou 18 anos trabalhando nesse livro, a finalidade é mostrar o quanto somos complexos e como somos, vamos dizer assim, capazes de muita coisa, inclusive dentro do processo da evolução consciente, né? O objetivo é isso, é medir a consciência com esse enfoque evolutivo. Acho que eu vou aproveitar e ler aqui a definição de conscienciograma. Isso é muito bom, muito bom. Muito bom. Porque no livro, lá na página 19, tem a definição de conscienciograma. O conscienciograma é o quadro das unidades de medida evolutiva, constantes, particulares e distintas que evidenciam uma linha de progressão por onde se expressa a consciência. Então, né, ele já dá essa questão desse quadro que vai muito além, né, professor? Isso, muito além. Muito além do que um simples teste psicológico. Né? E a definição é longa, ela continua. É também um esquema de avaliação rigorosa da vida intrafísica da consciência,
seja executada por ela própria, autoavaliação ou autocrítica técnica, ou por outrem, né? Heteroavaliação ou heterocrítica técnica, com o máximo espírito universalista. Isso. Então, assim, há a possibilidade de a gente pegar o conscienciograma, responder as 2.000 questões que ele traz, e a partir dessas 2.000 questões a gente ter uma avaliação de nós mesmos. Só para dar uma ratificação dessa definição, aqui nós temos 30 designações, a gente pode citar algumas delas. Por exemplo, a primeira, análise sistemática da consciência, quer dizer, é uma análise sistematizada, uma coisa complexa da consciência humana. Quer dizer, na verdade é o nosso retrato. Quando nós respondemos essas 2.000 questões e colocamos essas 2.000 questões, esses resultados, num gráfico, este gráfico ele representa, vamos dizer assim, a nossa fotografia conscienciométrica, né? Então cada um que responde a 2.000 questões, pondo nesse gráfico, inclusive tem o gráfico que é feito pelo sistema automático do computador, e a gente tem aquela fotografia, né? É bem curioso que a gente, quando está respondendo, ainda não sabe como é a sua foto, né? Como é a sua foto conscienciométrica. Quando você termina, que aperta o botão, que o computador puxa aquele resultado, você tem a sua, vamos dizer assim, o resultado de tantos dias, de tanto trabalho dentro da sua autopesquisa, né? Temos também outra definição também, outra sinonímia, que é características valorativas da personalidade, né? Escala de aferição consciencial, e assim vai. É o processo da metria. São 30 sinonímias, exatamente. Bastante. Estou vendo que entrou aqui a Rita Solange, lá de Uberaba. Bem-vinda, Rita. Muito bem, muito bem. Rita, se você tiver alguma questão, aqui a gente está fazendo esse evento, então, é interlocução conscienciométrica. Esse evento, a gente tem por objetivo estar aqui hoje conversando sobre conscienciograma. E a interlocução, ela é bem livre, assim. Nós temos alguns assuntos, a gente tem muito o que falar de conscienciograma, mas a gente deixa assim à vontade. Então, assim, nós estamos com poucas pessoas aí online. Então, se você tiver alguma coisa específica que você queira conversar sobre conscienciograma, Rita, fica à vontade. Alguma dúvida, né? Alguma dúvida, o porquê que você se interessou de participar. Então, né, a gente... Fique à vontade, Rita. A gente vai discutir sobre a questão, sobre isso, para a gente poder mais aprofundar no livro, usar esse instrumento. Eu não sei se você já conhece o instrumento, que é o conscienciograma, se você já ouviu falar dele, se você já tentou responder as questões. É um livro que tem 2.000 questões, né? Tem 2 afirmações em cada folha de avaliação e 18 perguntas. Cada livro você aborda da maneira que consta aquele livro, como se comporta. Tem livro que você lê apenas como consulta. Tem livro que às vezes você compra para tirar duas páginas. O conscienciograma é um livro que você, quando compra, é para estudar. Às vezes você pode passar 5 anos estudando aquele livro, até mais, né? No meu caso aqui, eu tenho muitos anos já de retorno a ele, quer dizer, vários gráficos já fiz, né? Várias vezes eu respondi, professor Eliel também, professor Eliel também. Então é um livro que ele não é só pegar e responder e jogar no canto, não. Pelo que eu estou vendo, a gente fica até contente. A Rita Solange também diz que se interessou porque já fez o conscienciograma sem drama 2 vezes. Isso é ótimo. E está pensando em fazer novamente. Ótimo. Então, assim, a gente fica... Isso daí mostra pra gente o quanto que o conscienciograma é instigante. Porque, assim, ele realmente, para quem quer se aprofundar, tira muito proveito. Mas é inesgotável, né? Ela até escreveu um verbete durante a segunda vez,
Que Isso aí, bom, Rita. que bacana, Rita. Qual foi o verbete que você escreveu? Muito bom, né? Muito bom. E o que é interessante... Provavelmente a Rita deve ter sido minha aluna. Você participou. O que é interessante do conscienciograma é que cada vez que você vai respondendo e formatando a sua fotografia métrica, você vai chegando na sua realidade. Por exemplo, você preenche a primeira vez, realmente dá algumas distorções. Geralmente a gente já passou de desperto, né? Sim. Geralmente já está para lá desperto, já se aproximando do evoluciólogo. O segundo, você já começa a aproximar do desperto, quer dizer, já começa a descer um pouquinho. Na terceira, você já tem uma formação, já tem a sua impressão já mais dentro da realidade, né? Entendeu? Realmente. Aí eu me lembro desse verbete, Rita, autoconfiança proativa. Interessante. Me lembro desse verbete. É que a gente associar com as pessoas, muita gente. Pelo nome deve ser um verbete muito bom, E viu? que ela foi aluna, sim, acho que do Eliel, né, Eliel? Sim, foi sim. Esteve aí em todas. Eu tive em todas. Seja bem-vinda, viu? Ô Rita, como a gente tá com poucas pessoas, a gente tem aqui a Rose, mas que já é uma pessoa conhecida da gente, então assim, nós Isso, estamos o Antônio aqui também. bastante abertos para você. Você quer fazer de novo por quê? Então, se você quiser também, tiver alguma coisa que você queira, né, tá trazendo também, fica à vontade. A gente teria muito prazer se você viesse de novo para esse nosso EAD, que agora já vai ser a 8ª turma. Você chegou a apresentar gráfico alguma vez, Rita? Sim, a Rita apresentou. Apresentou? Pelo que eu me lembro, acho que ela apresentou sim. É. O gráfico. Sim, ó. E apresentou o gráfico. E Rita, agora assim, é bem interessante isso, porque a gente faz e depois a gente quer fazer de novo. Então isso mostra assim, que você tem um interesse forte, pelo menos, né, pela conscienciometria. O que mais está te motivando a querer fazer o curso de novo, a responder o conscienciograma novamente? Autopesquisa. Autopesquisa. Você é voluntária aí no IPC, Rita? Uberaba. Uberaba é um centro educacional. Sou. Ah, tá. Já é professora? Aquelas perguntas clássicas, né? É A professora. gente pergunta sempre. Já apresentou o verbete? Sim. Ah, muito bom. Rita, você está em Uberaba há quanto tempo? Não deve ser muito tempo, não. Eu já dei muita aula lá em Uberaba, mas foi antes de... Foi na época assim, de 2007, 2008, 2009. A gente, naquela época, Uberaba era um centro educacional, um núcleo do Centro Educacional São Paulo. Não, sou daqui. Você está aí há 14 anos, mas na Conscienciologia você tem esse tempo todo já? Uberaba também faz. É muito próximo de ali Ribeirão Preto. Uberlândia, né? Que tem Uberlândia, Uberaba, Ribeirão Preto, que pé do Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro. 10 anos. 10 anos. 10 anos. É, razoável. Mas vamos lá, né? Rita, qualquer coisa você pode colocar o seu ponto de vista. Então, o que a gente está colocando aqui é falando do instrumento, do conscienciograma, né? Você já passou por 2 vezes, então você sabe a importância disso. Uma das questões do conscienciograma que às vezes ele realmente me leva a gente fazer mais de uma vez é o nível de detalhamento da pergunta, Isso, né? Então, por exemplo, cada pergunta, se você desmembrar, às vezes tem vários aspectos para ser analisado. E isso é um aspecto muito desafiante na hora de trabalhar com a ferramenta.
Porque tem pessoas que às vezes desanimam, né, quando vê que naquela pergunta existe, além da sutileza, existe também uma variedade de aspectos a ser analisado naquela pergunta. E aí o que é importante, né, que as pessoas ela consiga fazer esse aprofundamento sobre si mesmo, às vezes através de uma pergunta. Às vezes tem uma pergunta que tem, por exemplo, 8 variáveis para ser analisada. Isso. Numa pergunta só. Então, e isso quer dizer, são várias perguntas dentro de uma mesma pergunta. Então, em tese mesmo, o conscienciograma tem muito mais do que 2.000 perguntas. Tem. Porque tem as embutidas e tem aquelas respostas que você pode dar de maneira mais subjetiva. Né? É interessante, quem esteve uma vez analisando aqui, cada questão, se nós estávamos em 3 aqui ou 4, cada um tinha sua versão para aquela pergunta. É claro que cada questão tem que ter um foco direcionado, tem que ter um contexto. Um contexto, Então, o que é interessante é que tem essas variações. Né? Uma das coisas que o professor Antônio está colocando que leva a ter essas variações é justamente a questão da vivência. Então, aquele mesmo aspecto pode ser vivenciado de forma diferente entre as pessoas. E essa vivência ela é compartilhada. Isso demonstra o quanto a consciência ela é complexa. O quanto ela é complexa. Porque entra essa questão do contexto, entre outros fatores também, que tudo isso cria mais variáveis do que aquilo que a gente já tem, né, de forma escrita, de forma expressa, né? Tem muitas. Agora, então a Rita ela diz que está escrevendo um curso livre sobre autossuperação da reatividade na comunicação. E ela acha que respondendo o conscienciograma ela vai conseguir. Vai fundo, Rita. Vai, porque dá para a gente descobrir bastante coisa mesmo aí. A partir do conscienciograma. E é só ir vendo, porque assim, tem várias maneiras também que a gente pode, né, já que você tem esse objetivo de estar, né, aprofundando esse tema, você pode inclusive estar a cada questão, a cada folha que você fizer, você pensar, fazer um link e fazendo associação de ideias com a questão por exemplo, em cada folha é uma qualidade que tem ali da consciência. E cada uma dessas qualidades você pensar como é que o que ainda tem para poder ser superado, se tem alguma coisa dessa folha, não, como que é o processo. Daí você pode fazer, a gente pode ser criativo também no uso do conscienciograma, procurar verificar, já que você está vendo todas as perguntas, verificar qualquer pergunta ali que tem mais relação com aquilo, qual que seria mais traforista, qual aspecto, né, dentro daquela qualidade que está sendo avaliada que precisa superar, o que falta, o que é trafal ali. Então, dá para a gente, uma vez que você já passou, já respondeu todo o conscienciograma, você poderia fazer e ir olhando com outros olhares, por outros ângulos. Ela quer descobrir os gargalos, né? Então, uma coisa interessante, Rita, uma coisa interessante para você analisar, realmente, se você realmente se empenhar a fazer novamente o conscienciograma, existe uma seção chamada comunicabilidade, não é isso? Tem. Então, comunicabilidade tem a ver com o processo da reatividade na comunicação. Então, porque comunicação é contato com as pessoas, né? Então, quando eu tenho um contato com as pessoas, eu reajo. Essa comunicação ela pode ser tanto externa, como ela pode ser também interna. Eu posso reagir em relação a mim mesmo, devido aos meus pensamentos, ou o tipo de comportamento específico, como também posso reagir em relação aos outros. E você quer fazer a autossuperação em relação a isso. Então, é um estímulo, né? Quando eu tenho a comunicação, eu tenho o processo externo e interno. Então, como que eu reajo a esse tipo de situação? Então, dentro desse contexto,
fazer, no caso, se você fizer, vai fazer pela terceira vez, você tem um olhar mais diferente para essa sessão comunicabilidade e ver em cada folha de avaliação aonde tem a reatividade durante a comunicação, aonde que a reatividade, no seu caso em particular, pode pegar por aí. Geralmente, quando você estuda o conscienciograma, é para formar lá o gráfico, né? O gráfico 360 graus. Você tem uma visão geral da consciência, ou seja, pega os 4 veículos mais os 6 atributos da consciência, né? Você forma um complexo, né? Porém, você pode trabalhar de forma, vamos dizer assim, particularizada, assim como o professor Eliel falou na questão da comunicabilidade. No meu caso, como é o meu tema de pesquisa, o meu livro está saindo sobre decisão, eu coletei no conscienciograma questões especificamente relacionadas com o meu tema de pesquisa. Não só em decisão em si, a palavra decisão em si, mas tudo aquilo que tange a questão da proatividade decisória, né? Entra aí priorização, entra aí até um pouco da comunicação, entra um pouco da questão da coragem, da vontade. Então é interessante quando você tem um tema de pesquisa e que você também apela para o conscienciograma, porque essas questões elas entram na mente da pessoa, do pesquisador, do auto-pesquisador, como uma coisa mais ampla, mais entendível, diferentemente quando você inclui ela num ponto geral, né? Porque você está especificando, você está entrando naquele detalhamento. Eu achei interessante, e no meu livro irão constar diversas questões puxadas do conscienciograma. Uma maneira foi de ajudar o aluno a desdramatizar, porque só se viu o conscienciograma no próprio livro conscienciograma, e eu puxei algumas questões e joguei, logicamente com todas as citações, respeitando o seu devido direito autoral de cada questão, né? Mas assim, é interessante que também ajuda a dramatizar, além de fazer com que o leitor entre naquele assunto específico, daquilo que ele talvez tenha mais interesse, né? Essa questão, né, assim, quero qualificar, ela fala convivialidade. Convivialidade, a gente está com convivialidade aí o tempo todo, não tem como escapar, mesmo que você esteja absolutamente assim, sozinha em intrafísica, tem consciência aí, né? Então, tudo tem a convivialidade está permeando. Então, dá realmente isso que você está querendo fazer, à medida que você vai respondendo e você vai verificando e o que é bom, porque as perguntas elas ajudam a parar, a refletir sobre aquele aspecto. Então, mesmo que você está respondendo uma pergunta lá de uma sessão, vamos pegar lá, né? Você começa lá com soma. Então, você pega a primeira, a intrassomaticidade. Você vai verificar a questão da convivialidade ali nas questões que estão ali. Todas elas dá para a gente poder ir verificando. Aí você vê quantas que são hereditariedade, menoridade, sexualidade, mocidade. Algumas são mais diretamente relacionadas com a questão da convivialidade. Mas mesmo essas que não são, dá para refletir, para ver o que eu tenho que, de repente, na área, né, dos convívios, na área das interações, pode ser melhorado, pode ser qualificado. Na hora que a gente vai para a bioenergética, que é uma sessão que geralmente as pessoas têm mais, né, acaba sendo uma das últimas, pelo menos o padrão que a gente tem visto aí. Então, verificar também, cada a questão dos chakras, né? Será que qualificando o que precisa melhorar, o que está desqualificado no chakra, por exemplo, que a partir da convivialidade pode estar melhorando. Então, por aí. Só para ampliar aí o que nós estamos frisando, nós temos no final do livro o índice remissivo. Ele é de fundamental importância. Se você tem um tema, por exemplo, você vai analisar, vai estudar a cosmoética. Você vai encontrar a cosmoética em quase todo o conscienciograma, né?
Você vai encontrar, por exemplo, priorização, também em muitas partes do consensograma. Então, essa temática está espalhada no todo o livro, né? É claro que você vê com mais afinco, com mais foco, quando você está vendo aquela página que corresponde àquele assunto em si. Mas o índice remissivo, ele, vamos dizer assim, ele remete para quase todas as páginas do livro, dependendo do assunto que você queira, né? Tem uns que é mais, uns que é menos, né? Mas o exemplo que eu dei, por exemplo, de cosmoética, ele tem em quase todo o livro, porque é uma palavra que permeia mesmo, realmente. Isso aí é uma dica no sentido de buscar, por exemplo, mesmo a palavra, por exemplo, reatividade. Isso. Ele apareceu em que perguntas do consensograma? Exatamente. Em quais sessões? Então, porque aquela pergunta que fala reatividade, já que eu vou fazer a sua autossuperação da realidade na comunicação, a reatividade é uma palavra que pode estar permeando muitas perguntas. Pode. Você pode selecionar e ver que tipo de reatividade que se acontece, depois linkar com isso com cada sessão. Então, apareceu reatividade em priorização, comunicabilidade e consciencialidade. Pô, o que tem relação prioridade, consciencialidade e comunicabilidade? E aonde que ela apareceu? Em que momento? Em que pergunta? E aí isso aí, para a gente fazer uma auto-pesquisa em cima disso, é muito interessante. Nossa, dá para explorar bastante. E valorizamos muito pouco o índice remissivo, muito pouco, porque ele vai na página certa daquele assunto que você está lhe interessando. Né? Seja em que contexto for, ele está lá. Muito bom, muito bom. Por aí vai descobrindo, ela falou boas dicas, mas eu acho que você vai fazer um curso livre, mas com essa profundidade, o curso livre já vem um livro e vai sair muito mais coisa daí. Verbetes, com certeza. Com certeza. Né? Depende do pique que você assim, vai cair. Até um verbete ele pode dar um livro, né? É desde que você pega aquele tema e aprofunde, né? Ela está colocando aqui, né? Penso que vai ajudar a recordar muitas situações onde a reatividade aparece. O consensograma tem isso mesmo. Isso mesmo. Porque, veja só, o consensograma, ele, acima de tudo, ele mexe com a memória. É impressionante como que você, quando você faz o consensograma, às vezes tem perguntas que se remetem ao passado, ao presente e ao futuro. Então, quer dizer, ele vira e mexe, você tem que parar e refletir sobre o que você já fez, o que já aconteceu. Então, isso é inevitável você não mexer na sua memória. Então, quando se mexe com o consensograma, você está mexendo com a sua holobiografia. Você está mexendo com tudo que você tem, dessa vida e vidas passadas. Tem perguntas que falam sobre a questão da pré-ressomática. Então, no tempo ainda que você estava na pré-intermissão, né? Ou é intermissivista. Então, quer dizer, isso tudo é impressionante como que ele mexe com a questão da memória, como que você exercita também do consensograma a questão da memória. O que é interessante do consensograma todo livro, logicamente, quando se fala em evolução, faz referência ao serenão, ao homem sábio serenista. Mas o consensograma, ele é o livro que ele é feito, vamos dizer assim, focado no serenão, porque o serenão tiraria 100 no consensograma, né? Quer dizer, tiraria a nota máxima. Né? Da primeira à última de cada folha. Portanto, quando você faz a avaliação, você traz a avaliação para você, no processo da autorreflexão, que refletir é uma coisa e autorrefletir é outra. E para você dar a nota, você recorre novamente, bom, serenão tiraria que nota aqui? Qual o percentual que eu estaria do serenismo, né? Então, aí você dá a sua nota, mas o serenão, vamos dizer assim, a relação com o serenão, ela é em cada questão. Interessante, né? Que você não pode responder de forma absoluta, porque quando você responde de forma absoluta, até no primeiro gráfico, tem gente que consegue esquecer um pouco e até, né, não entrar muito nessa questão, mas do segundo em diante, a presença do serenão, a questão do retorno a ele, a cada questão, ela é de fundamental importância, porque é aquela nota que você vai colocar para você, se fosse, né, na condição que você está em relação ao serenão.
Agora mostra, né, Rita, que você está sendo bem parada aí, né? Pois é. Depois da TENEPS, né? Que durante a TENEPS está vindo algumas, né? Olha, eu estou lendo aqui, Rita, porque o Antônio ele está sem computador, então para ele ver. Então, vindo algumas lembranças aí até de vidas passadas, depois que você pensou em refazer. Eu vejo assim que os amparadores, eles ajudam muito mesmo. Quando a gente está, durante assim, eu comecei a perceber isso quando eu estava fazendo. Aqui em Foz a gente não faz presencialmente, a gente não faz conscienciograma sem drama. Tem um curso que é o RECI 1, então a gente responde o conscienciograma durante as aulas, e lógico, não dá só durante as aulas, mas tem aula toda semana. E assim, quando eu comecei a prestar, a levar mais a fundo, assim, parar, e tinha algumas folhas que eu fui até nos laboratórios lá do CAEC para poder responder essas folhas. Quando eu me dedicava mais assim, eu sentia com muita assim, ênfase mesmo, não dá para você falar assim, é coisa da minha cabeça, não. Muito a presença de amparadores mesmo. O que é interessante... Porque é um curso que está, assim, ele está diretamente ligado com a questão evolutiva, com o nosso momento evolutivo. E de você ver a sua realidade e daí para frente, com a escala evolutiva. Então, o conscienciograma ele tem muito peso e a gente ainda compreende muito pouco. Muito pouco, Né? E só para reforçar o que a professora Lídia está falando, tem gente aqui na Conscienciologia que já leu todos os livros, está em dias com todos os livros publicados e tal. Mas o conscienciograma fica sempre de lado, não Entendeu? É muito... Então, enfrentar o conscienciograma não é muito fácil, não, tá? Somos os... É muito assim, comum, a pessoa já tem muitos anos de conscienciologia, já progrediu bastante, já dá aula, já faz um monte de coisas, mas assim, o conscienciograma ela não enfrentou ainda. Não enfrentou ainda. E isso não é assim, é raro não, isso é muito comum. Não, pode até a qualquer momento enfrentar, mas assim, tem pessoas que ainda... Então, não teve coragem de enfrentar. O seu caso, que fez, né, já respondeu 2 vezes. Isso é ótimo, né? isso aí é um grande mérito. Né? E tem um objetivo bem focado, que é de autossuperação. Então, que bom, tomara mesmo que você consiga e venha responder e vamos assumir. Porque isso aí, porque quando eu falo, o professor Antônio colocou que é enfrentar o conscienciograma, no fundo a gente enfrenta nós mesmos. Não, com certeza. É uma força de expressão, né? Quando a gente coloca lá, porque a pergunta fala, você, você. Então, ele está falando você, se você fez isso, se você fez aquilo. Então, o livro, na verdade, é um grande espelho. É um grande espelho. Então, enfrentar, na verdade, o conscienciograma é enfrentar, em tese, você mesmo. Claro. É o quanto você consegue fazer. Essa questão mesmo de assumir responsabilidade sai do subnível. Mas aí, Rita, já que você está falando, tem tanta coisa, eu vou te fazer um outro convite. Você podia escrever também um artigo falando sobre isso. Sua experiência. Sobre essa questão da autopesquisa, que não machuca, que vai ajudar. Isso vai ajudar muita gente, porque desdramatiza. Da importância disso. Então, assim, certamente você vai abordar isso aí no curso livre que você está fazendo, que é de autossuperação, mas seria bacana também você já começasse a escrever artigo também sobre isso. Falo que o artigo tem uma outra abordagem, né, além dos verbetes. O conscienciograma é um livro de perguntas, mas não é só de pergunta, é de auto-pergunta para o seu usuário, né? Quando você coloca lá, né, Rita, que tem um medinho e pode ficar envergonhado, é porque é isso mesmo, é o quanto que a gente tem maturidade para lidar com os nossos trafares, o quanto que a gente consegue, por isso que é conscienciograma sem drama, né? Porque é uma forma de desdramatização dos seus traços mais fardos, aquilo que ainda tem que melhorar, aquilo que é ruim. E realmente é muito vergonhoso, né? A gente olhar e ver que ainda tem traços ainda que às vezes, se tiver uma retrocognição,
há milhares de anos que ainda continua aquele mesmo traço. Realmente aquilo dá uma vergonha muito grande. Porque se passou muito tempo e eu ainda continuo com o mesmo traço. Mas não tem como, né, a gente fazer vista grossa para isso. Eu acho que quando você não consegue ver isso, você continua com aquilo ao longo do tempo. E a pergunta é o quanto você vai dar um basta nisso, certo? Porque se você desconhece aquele conteúdo que é trafarista e você não consegue ver aquilo, você não consegue enfrentá-lo. Então aquilo fica embutido dentro de você, ele fica incubado dentro de você. E aquilo que fica incubado não é posto para fora, você não consegue ver para poder trabalhar, você não melhora, você permanece naquela situação. E aí é importante essa investigação e enfrentar essa vergonha, né? Porque isso realmente vai acontecer. Porque quando a gente olha e a gente tem atitudes que é do século passado, gente, é triste. Agora, também Mas é melhor saber. Também não adianta esconder os seus próprios trafares, porque os outros, estou falando até de com si mesmo, estão percebendo. Agora, você imagina o extrafísico. Se as próprias consciências, os próprios colegas, o pessoal da família, conhece bem nossos trafares, por que a gente não deve conhecer? Deve conhecer e desdramatizá-lo. Nós temos um professor aqui que é o professor Djalma, geralmente ele dá aula de trafares, né? A aula dele não é pesada, porque aí se entende que a aula de trafar é uma coisa pesada. Não, pelo contrário, ele dramatiza. Por quê? Porque os nossos defeitos, não adianta nós esconder, não adianta ter vergonha dele. Não errar mais, mostrar, olha, eu erro, estou errando ainda, mas eu estou trabalhando para melhorar, para não errar mais, né? E sempre que a gente vai reduzindo os nossos trafares, a gente vai desocupando espaço ocupado por eles para colocar os trafores. E logicamente, trafores já ociosos, né? E também, também tem a finalidade também de aquisição de novos trafores, aquilo que ainda é trafal para você, né? Então, aos poucos, os trafais, eles não vêm de uma vez, né? Até que os trafores ociosos, ele até surge, até porque você já tem eles guardadinhos lá, meio empoeirado e tal, né? Mas os trafais, eles são coisas que ainda não têm muita habilidade. Portanto, eles vêm de forma mais lenta, mas é um trabalho de formiguinha, tem que ter persistência. Uma coisa que é bastante interessante, né, o seu grama pode trazer, e que às vezes o professor Djalma também traz isso, que eu acho isso bem interessante, é que quando você desdramatiza o trafar, ele na verdade se torna um recurso. Puta, mas como pode um trafar ser um recurso? Isso. Ele é um recurso porque ele evidencia aquilo que lhe falta, ele evidencia aquilo que você tem que melhorar. Então, quando você utiliza isso como uma ferramenta de autodescoberta, a ponto de você melhorar cada vez mais, você já sabe o que deve ser feito, né? Então, é o reconhecimento do trafar, é a autoaceitação do trafar que leva você a ver isso. Quando a gente fica meio inflamado, né? Você colocou lá, né, Rita, assim, até ficar envergonhado, a vergonha já é uma certa inflamação daquilo. Que quando eu vejo aquilo, eu não posso ter isso. Isso é horrível. Mas já não pode ser motivo de esconderijo. Mas isso dói. Quando você olha aquilo dói, porque está inflamado. Então tem que ter a desinflamação disso para você olhar aquilo com discernimento, olhar aquilo com racionalidade, ver, não, tem isso aqui está bem ainda na minha manifestação. Bom, a partir daqui, o que eu posso fazer para melhorar? Então é ver o que vai fazer para melhorar. E não ficar, né, preso ou querendo se esconder daquilo, se esquivar, ou fazer de conta que não existe. Né? Ou ficar se vitimizando, né? Ou se achando também muito ruim por causa disso. Não, aquilo assim faz parte tá bom, eu tenho isso, paciência, agora eu vou ver como melhorar. Existe, faz parte da realidade.
tem as coisas boas, tem as coisas que não estão tão boas assim, né? Isso, Assumir, enfrentar e agir, é isso mesmo. O segredo é trabalhar com as duas coisas, trabalhar com a redução dos trafalhos e a aquisição automática dos trafalhos, né? Mas aí é isso, é o caminho da autossuperação, né? Já tá para isso. Agora, o conscienciograma, ele vai ajudar bastante nesse processo e de você, a gente retomando um pouquinho antes lá que ela estava falando, né, de que o conscienciograma ajuda a gente a poder estar relembrando das coisas. Para cada pergunta, a gente fazer esse exercício, eu acho que isso é uma coisa bem bacana. Na hora que a gente pega cada pergunta e você procura verificar dentro da sua vivência uma casuística que tenha a ver com aquilo, aí é nesses momentos que começam a vir na memória as situações. E mesmo que elas não venham ali, às vezes acontece depois, né? Depois que você sai, você já respondeu a pergunta, quando vê, né, lembra ou se dá, né, assim, com uma situação bem, né, ali vivencial, né, que você tem que enfrentar, que você está frente a ela. Então, assim, isso daí ajuda bastante. Eu acho que ajuda a gente a ficar mais conectado, mais atento para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, as situações que a gente está tendo que estão aparecendo no nosso contexto. Então, isso eu acho que é bem, é uma das coisas que ajuda bastante. Isso implica em dizer que o conscienciograma ele deve ser um livro lido com mais praticidade e não de forma apenas teórica, porque quando você procura fatos para você ir para cada questão, você procura um fato, você está tentando levar aquelas informações, aquela pergunta, aquela questão para coisa mais realizada, mais de preferência autofatuística, né? Não o fato dos outros, é o fato de você mesmo. Não é muito fácil não, porque nem sempre as pessoas têm esse nível de experiência suficiente, né? Mas quando tem, cada questão ela fica bem evidente e se torna uma coisa mais prática, né? Mais pragmática. Sim, essa objetividade, né, da subjetividade, ela é importante. Então, quando o fato em si é um argumento bastante interessante para si mesmo. Então, quanto que nós conseguimos utilizar isso, né? Porque é difícil às vezes mapear certas experiências. Engraçado, tem momentos que na nossa vida a gente vivencia e não sabe dar nome às coisas. Uma das coisas que o professor Valdo preocupou muito, e aí surgiu vários neologismos, foi a partir disso, porque uma vivência sem nome, você não faz autopesquisa. Não. Porque aquilo você não tem como nomear, você não tem como identificar. Então, quando você coloca isso, é muito sério. Isso é uma mudança de patamar muito grande, porque uma doença, ela só existe quando você dá nome para ela. Claro. Desde o momento que não tem nome, para você não existe. Não existe. Então, como é que eu vou pesquisar uma coisa que não existe? Então, buscar isso dentro do conscienciograma e trazer nominar essas coisas. Às vezes tem coisas simples, pergunta o que você está sentindo. Tem pessoa que tem dificuldade de nomear o que sente. Até as coisas abstratas têm nome, né? Imagina as coisas mais concretas. Aí é que deve ter o nome, né? Aquilo que não tem nome é porque não existe, né? É para você. Exato. Pode até existir o nome, mas você desconhece aquilo. Exatamente. Para cada pessoa, para cada situação. Ela colocou aqui, né? Da questão da pressão extrafísica, né? De consciência. Estão comigo que tem medo de autoexposição, pois assim que entrei na sala de conferência sentia a sinalética pessoal de assédio, pressão na cabeça. Isso aí é assim mesmo. Porque quando a gente faz o curso, a gente não leva só a gente, né? Leva o nosso grupo também junto. Então isso, Rita, eu posso até corroborar com você. Realmente, essa sinalética sua não está deslocada. Realmente e existe. Ela fala até a questão de que está dificultando, eu acho que lá na organização do curso deve ser isso, né? Na escrita. E é assim mesmo. Agora, tem que persistir, tem que dar um tempo, né? Para as coisas, né? Mas nunca desistir.
leva em frente. Assim, a hora que está mais difícil é porque vai dar melhores frutos. Eu percebo que às vezes, né, Rita, quando a coisa está pegando, eu falo assim, agora que eu estou no lugar certo. Porque quanto mais pega, mais incomoda, é porque, de um certo modo, está fazendo coisas que são significativas. Se você, esse contrafluxo, esse processo, para quem é intermissivista, para quem quer trabalhar com o processo de homeostase, dentro de uma situação mais patológica, realmente vai ter esse contrafluxo. Dor de cabeça, mal-estar, né? Mas você tem que chegar e saber lidar com essas situações. Quanto mais lucidez você tem das relações, menos esses efeitos acontecem com você. Às vezes a gente está distraído com o nosso processo energético, faz assimilação e não percebe, leva para casa trabalho que não deveria levar. Então tem coisas que vai do gabarito de cada pessoa. Mas isso é importante. Uma vez se predispôs para isso, você aprende muito. E depois assim, tudo vem de uma vez, mas tudo passa também. Tudo passa, exatamente. As coisas vêm assim, depois passa. E a hora que passa, você se vê num outro patamar. O professor Walter sempre dizia o seguinte: se você está numa vida toda maravilhada, sem nenhum contrafluxo, sem nada, tudo correndo bem, tudo correndo frouxo, você tenha cuidado, que tem assediadores coadjuvando aquela situação. Porque parece que a gente tem que... Parece que quando você produz algo, é como a resistência do vento no para-brisa. Quanto mais você acelera o carro, mais o vento vai contra o seu para-brisa. Por isso é que ele é bem dinâmico, é aerodinâmico, né? Para poder não dar tanto arrasto, né? Então, moleza, você tem muito cuidado. Às vezes a moleza é patrocinada. É patrocinada por alguém que quer que você fique na moleza mesmo. A gente está muito mais assediado na hora que está tudo bem, está tudo tranquilo. Então aí os assediadores estão tomando conta da gente. Aí é que realmente tem o assédio. Agora, na hora que você está no domínio da situação, está querendo fazer, não estão querendo deixar, então aí entra já para a questão, né, mais insistir. Forte, mas na verdade aí é que você está fazendo na hora que está muito tranquilo, porque já tomaram conta. Porque às vezes nós temos uma certa ilusão de que porque eu estou fazendo uma coisa boa, não pode ter contrafluxo, sim, não pode, né? Porque eu estou fazendo uma coisa boa e às vezes realmente isso incomoda muitas consciências. Movimenta muita coisa. E esse movimento, ele acontece, você querendo ou não. A questão é como que você lida com isso. E aí é que vem o aprendizado. Porque aí vem, por exemplo, o desperto, que tem um processo do quê? Da refratariedade. Não significa que ele não perceba ou não sinta o assédio. Ele sente, mas ele não se incomoda com esse processo. Esse não incomodar não é tirar não ele se abalar, tirar ele do... Isso que é interessante. Porque a gente quer resolver um problema. Para resolver um problema tem que ter o problema, né? Se não tem problema nenhum, como que vai resolver? Não tem. Então o resolver ele depende muito de onde você está inserido. Agora, o segredo está em nós cada vez amadurecer mais para a gente reagir menos. Né? Porque você colocou lá da questão da reatividade, Rita. É isso, é o quanto que eu consigo reagir menos. Até o ponto não tem nem reação. Porque a ação não é... Eu posso ter uma atitude, mas não precisa ser uma coisa reativa, né? Eu posso ter uma forma mais tranquila. Porque geralmente essa reação que você está falando aí... De ter ações, está mais no âmbito... Sim. Essa questão da reação que está comentando aí agora, se vê uma ação, o ideal seria contrapor aquela reação que se chama de reação contra uma ação, né? É o caso do vento, né? Agora, nem sempre, geralmente essa reação que a gente está se referindo agora, aqui, é a questão do emocional. É aquela coisa que você vai de ímpeto, né? Querer de frente, né? Sim. Então, quando você usa a racionalidade, você acalma e vamos lá, vamos resolver isso, vamos raciocinar, vamos analisar. Não ir assim de... Né? É nesse sentido que ela está falando, né? Isso é muito importante.
É uma coisa que eu fiquei muito impressionado, que uma vez que o professor Valdo colocou, que ele tinha um desejo, na verdade, de ser, né, e desejava isso para todo mundo, que nós fôssemos uma gota de discernimento no universo. Sabe, quando ele falou aquilo, ele deu um impacto tão grande em mim, uma gota de discernimento, quer dizer, não é volume, é qualidade no caso, né? É essência. Isso é fundamental, isso, né? Tem consciência, por exemplo, que não tem a forma humanoide, é só uma gotinha ali. É uma gota, é um círculo. Isso é qualidade, né? Isso é importante. Eu tenho como objetivo atingir isso, a ser uma gota de discernimento. É interessante, quando você falou de discernimento aí, me fez lembrar de uma pessoa recém-chegada aqui, e me fez lembrar de uma pessoa que chegou recém-chegada aqui em Foz do Iguaçu, né, na CCI, que falou: olha, eu acho que o problema nosso aqui é falta de discernimento. Aí todo mundo... Ele falou um tremendo guarda-chuva, né? Sim. Todo mundo tem problema de discernimento aqui. Sim. Uns mais, outros menos. Né? Agora, caminhar para isso, o que eu tenho que fazer para cada vez que eu aumente mais o meu nível de discernimento? Isso tem a ver também com o processo de lucidez. Isso dentro da escala evolutiva é o importantíssimo na mudança de patamar evolutivo. Para sair de né? Você sair lá de conscienciólogo para desperto, tem que ter mais discernimento. Para sair desperto para semiconsciente, tem que ter mais discernimento. Discernimento. Então, quanto maior o seu nível de discernir as coisas, de você ter lucidez disso, isso é importante. É uma das coisas que eu vejo eu particularmente, vejo que o conscienciograma nos ajuda muito a aumentar o nosso autodiscernimento. E quando você aumenta o seu discernimento, você tem um juízo crítico mais tranquilo, você tem uma racionalidade melhor, a sua emocionalidade diminui. Então, isso é muito importante. Não se empolga demais, não enraivece com pouca coisa. Você se conhece. Não consegue receber o impacto sem se frustrar. Né? Uma coisa que eu percebo em mim mesmo é quando eu me conheço mais, isso me deixa mais tranquilo. Você saber sobre si mesmo, mesmo que seja ruim, pode ser uma coisa que é péssima. Pô, Eliel, esse traço seu aí é uma M, não, é a coisa mais horrível que tem. Eu fico tranquilo. Que bom que eu sei disso. Você está conhecendo, né? Porque uma das coisas que o sediador faz, que é muito interessante, é pegar você na calça curta, né? Quando você esconde alguma coisa, aí ele mostra, tá vendo, você tem isso aqui? Aquilo acaba com a pessoa. Aquilo põe a pessoa para baixo, ela põe a pessoa assim porque ela não está esperando aquilo dela, ela espera o melhor. Quando eu mostro o pior, ela não quer ver esse pior, porque não tem autoaceitação, não tem discernimento, não tem entendimento, não tem lucidez daquilo. Então aquilo assolapa a pessoa, pega a pessoa. E é isso que o sediador quer, né? O sediador quer manipular as suas manifestações através da sua falta de autoenfrentamento. Você nos autoenfrenta naquele sentido? Você não está lúcido? Em se falando em trafares, questão dos traços fardos, né? O ideal é que a gente pegasse uma folha de papel e fizesse uma linha vertical, de um lado colocar trafar, do outro lado colocar trafor. E você pedir aquilo para um amigo seu, uma pessoa que lhe conheça muito bem, né? Para ver no dia seguinte, a pessoa vai lá e pega para ver que surpresa que você vai ter. Você vai gostar quando colocar os trafores, mas quando colocar os trafores, assim, mas não é possível, essa pessoa viu isso em mim. E quando a pessoa pede um listão apenas de trafores, isso é mais corajoso, né? Isso é mais corajoso. Eu acho que hoje a coragem é de ambos os lados. Tem gente que tem medo de assumir seus trafores, pelas consequências que pode acontecer. Que tem que assumir, né? E tem uns que não querem ver seus trafalhos, porque é igual avestruz. Né? Esconde a cabeça e fica o resto de fora. O verdadeiro é besteira. Você esconde para quem... Isso. É o elefante que você esconde atrás da árvore, né? Fica difícil. A árvore é muito pequenininha para esconder ele todo. Então, na verdade, é lidar com essas duas situações. Então, o conscienciograma, ele alinha as duas coisas. Né? Porque quando a gente tem do lado da página e do outro, nós temos geralmente aspectos mais trafaristas no lado esquerdo, né?
e o lado mais traforista do lado direito da página. É. Então, quando você vê, o professor Paulo fez isso de propósito, né? Ele colocou os dois lados para que você possa assumir os seus trafores e você aceitar os seus trafares. E isso eu acho muito inteligente. Uma pessoa que assume o que tem de bom e aceita aquilo que está de ruim, está de vento e popa. Às vezes tem dificuldade de aceitar e às vezes tem dificuldade de assumir. Se você faz assim, tem dificuldade de assumir o trafor e tem dificuldade às vezes de aceitar o trafar. Então quando a gente tem isso, a gente diminui os nossos conflitos internos. E isso, muitas vezes, isso daí é que leva à reatividade. Que a reatividade é o que? Aquela reação, né, impetuosa, que no fundo é uma autodefesa. Sim. Isso eu não quero, com isso eu não quero mexer. Então, assim, dentro dos seus estudos da reatividade, você já deve ter chegado nisso, né? Com a questão da autodefesa. Então, na hora que... Por que vem isso? O que tem por detrás disso? Então, na verdade, você vai acabar vendo muito além da própria questão da reatividade. São as raízes que estão lá, porque a reatividade, na verdade, ela é uma consequência de outras coisas mais profundas. De autodefesa, né? Você está se defendendo. Mas assim, se defendendo por quê? Porque já tem algo mais profundo nessa intraconsciencialidade, que é complexo, tem uma série de variáveis aí envolvidas, e é esse enrosco que ela vai começar a encontrar isso. Na verdade, a reatividade está lá na pontinha. Né? Mas lá nas profundezas tem muito mais. E eu acho bem bacana você fazer isso. Na hora que você vai fazendo isso, você vai vendo e vai entendendo mais. E na hora que você levar isso num curso livre, for levar, né, depois disso que você compreendeu pelo conscienciograma, você está levando isso para os seus alunos, você vai levar com um nível de profundidade muito maior para que eles também façam um processo de entender dentro da casuística deles, que vai ser diferente da sua. É uma outra consciência, é um outro contexto, são outras variáveis que estão ali envolvidas, embora todo mundo possa parecer, é reativo, mas reativo, né, é o que se está vendo. Né, se a pessoa se tivesse um espelho que ele mostrasse, além da face, além da superfície, vamos dizer assim, do tecido, da pele, mostrasse algo mais, né? Ela falou aqui, eu já vi algumas coisas, defesa da autoimagem, medo de não agradar, perfeccionismo, baixa estima, está tudo presente aí. Então, geralmente essas coisas estão aí, né, atrás da reatividade, mas elas ainda são consequência também. Nós somos superficiais, né? Ainda tem coisa mais profunda. Mas isso já ajuda bastante, porque na hora, como ela falou, perfeccionismo, que agora já está menos atuante. Já começa, porque só o fato da gente saber daquilo, só o fato de chegar no autodiagnóstico, já começa, né, pelo menos a perceber mais que... Trabalhar com os efeitos ajuda. O ideal era trabalhar com as causas de tudo isso aí. E você sabendo que tem aquilo já dá um alívio e já assumiu o que tem, já começa a diminuir naturalmente. Então, mas eu acho que está indo num bom caminho. Essa coisa de a gente perceber as diferenças, aí eu deixo ali para todos ali, né? O Antônio, a Rose, a Rita, né? É uma coisa que é importante entender essas sutilezas. Tá? Quando a Rita colocou lá, né? Perfeccionista que agora já está menos atuante. Esse menos atuante é a própria autopercepção do seu perfeccionismo. O quanto que você consegue ver as nuances da melhora. Muitas vezes nós temos dificuldade de ver o quanto que a gente melhorou. Tem pessoas que dizem, olha, você depois de 2 anos fala assim, não, você é uma outra pessoa. Mas como? Eu outra pessoa? Eu sou o mesmo. Meu amigo, você é uma outra pessoa. Então, você não está enganado, não? Passa meio batido, né? Esse processo. Ele passa assim que a gente não consegue perceber. E às vezes a gente fica, congelado no passado. Que a gente acha que é daquele jeito mesmo e já não. Já mudou.
E a gente não percebeu essas mudanças. Quando a pessoa... Ela fala lá, vida passada militar. Gente, foi lá, né? Agora foi lá, não, quando a não pessoa mais, está... Mas tem o vício, tem as companhias. Quando a pessoa está junto com a outra, dificilmente ele vai perceber algumas mudanças. Quando ele se afasta, depois retorna, por exemplo, depois de um ano, você percebe, não só a feição física em si, de envelhecimento, mas alguns comportamentos você percebe, é fácil perceber. Já a pessoa que está presenciando aquilo, não percebe muito. Acho que o dia a dia faz com que você entre naquele rojão de... Uma coisa, Rita, assim, só você pensar, eu também estou pensando um pouco nisso, né? Porque eu também, assim, eu não tenho problema de aceitar o meu belicismo, né? Mas entender a melhora do belicismo na minha manifestação, eu acho que falta mais acuidade minha de perceber isso. Eu não estou tão bélico como eu sempre me intitulei e me coloquei, entendeu? Às vezes, estou desconfiado, tá, Rita? Não, é autopesquisa minha, estou desconfiado. A minha desconfiança é que as companhias extrafísicas que têm esse mesmo padrão é que faz eu pensar que eu ainda sou bélico. Ah, é? E não sou. Muita coisa eu já mudei, mas como ele tem uma afinidade comigo... Eles continuam ainda. Eles continuam próximos porque faz parte do grupo e o meu exemplo é importante para as companhias, mas a gente não consegue distinguir a energia deles e a nossa. Nem então, perceber que mudou. É que se mudou, porque fica tão ali trocando essa energia do nosso próprio grupo que eu sou assim ainda. É tudo tão natural. É do natural, flui. E aí eu estou desconfiado, Rita, que eu preciso ter um ajuste nessa autopercepção mais fina, de perceber o quanto que isso ainda me influencia em eu pensar de forma bélica, não sendo tão bélico como eu era antes. Agora, isso com o conscienciograma ajuda bastante. E ajuda bastante. Porque você tem uma pergunta objetiva para você responder. A hora que está ali, que tem aquela pergunta, você vai responder e você fala, eu sou. Mas e aí, cadê o fato? Como é que é? E a situação? E aprofundar nisso, aí fica desguarnecido. Isso eu acho muito bom no conscienciograma, porque o conscienciograma, né, a gente vai responder, a gente vai dar uma nota e eu tenho que justificar essa nota. E aí acaba essa coisa do achismo. Eu acho que eu sou, não eu sou, pronto. Mas por que é? Né? Os fatos né? Corroboram com tudo isso. Isso mesmo. Há momentos que converso com as minhas companhias e digo que já não sou mais tão bélica como já foi. Não sou mais aquela pessoa que era isso. Agora, às vezes, há um tempo, gente, até assim, no intrafísico, às vezes a gente muda e as pessoas que estão do nosso lado ainda não perceberam que a gente mudou. As consciências, né? Imagina as consciências. Isso, é isso né? Leva muito mais tempo para poder estar percebendo. Depende do nível da consciência, né? Claro, né? Se for um amparador... Eu estou falando dessas consciências facilmente, que são muito parecidas com a gente, que tem aquele mesmo padrão de trafar, que está aí. Se mantém o mesmo holocene, provavelmente não percebe. Claro. Os amparadores não, os amparadores eles até mostram pra gente o quanto a gente melhorou. O quanto que a gente já melhorou. Porque os amparadores eles trabalham mais com a predominância da racionalidade. E os assediadores são mais emocionais. Então eles são contaminados com o processo emocional a todo momento. Então isso daí vai indo, mas enfim, esse processo, né? Gente, então o nosso curso, vocês tendo interesse, a Rita já falou que tem interesse, né? O Antônio também tem interesse, já tinha falado pra gente, né? Então, assim, a gente vai estar começando o concurso no dia 19. Eu não sei se a Rita sabe, esse já apareceu aí no site da Consul, não sei se você já viu, a gente vai começar o EAD 8. A partir do dia 19 de junho, tá? Que é o segundo domingo ou o terceiro domingo? É o terceiro domingo. É o terceiro domingo, né? Terceiro domingo do mês. E aí, eu vou estar também no curso, né? Vai estar eu, a professora
Nilce, o professor Antônio e o professor Humberto. Eu né? estarei viajando no início do curso, mas estarei de volta. Isso, mas ele tá, você tá dentro tô aí. Ele não vai fugir, não. Estou com a cabeça ligada. Se fugir, eu puxo. A minha personalidade está totalmente ligada a você. Isso. Então, no caso, vai ter 4 professores. Geralmente é a média, né, que a gente coloca hoje no EAD. E Rita, se você quiser fazer de novo, estar conosco, esteja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Rita. Tá? O Antônio e a Rose são velhos conhecidos nossos, não é isso? Então, não há necessidade. Eles ficam quietinhos, né? Não diz nada, hein, Rose? Isso. Fala alguma coisa, Rose. Ele falou que escreveu aqui, né? Eu treino diário, tenho procurado ser mais fraterno, afetuoso nas inter-relações. Sei, recebi o e-mail, vou decidir nesta semana. Fique à vontade para decidir, veja o que é melhor para você e melhor para todas as suas companhias, seus momentos, porque essa não é uma decisão só sua, é uma decisão sua que reflete dentro do grupo, tá? Intrafísico e extrafísico. Mas se você decidir, nós estamos aqui para dar o total apoio. Com certeza. Com certeza nós estamos aqui para poder te ajudar. Torcendo aí por você, com as melhores energias, para o curso também sair. E esse é um tema muito relevante, né? Isso. Essa coisa da reatividade. Isso. Vamos agora fazer a questão da divulgação da... Vamos. A gente vai ter também, né, Aproveitando, a gente vai ter também, que é 2 semanas depois de começar o curso, no dia 2 e 3 de julho, vou pôr aqui, não sei se aparece lá. Aparece o cartaz, mas o que está escrito, mas nem pensar. O que está escrito vai falar. É meio difícil. É a 3ª Jornada Internacional de Conscienciometrologia, dia 2 e 3 de julho. Vai ser transmitido também via EAD, as conferências, as mesas de debate, então podem se inscrever também via EAD, está tudo lá certinho no site da Conscius, tá? Ela já fez inscrição. Já fez inscrição? Já fiz minha inscrição na jornada. Você esteve aqui a semana passada, Rita? Você estava no encontro de voluntários? Não sei se... Vai tentar responder. Mas o... Não. Não, ela não veio, mas ela já fez. Então, e em especial nessa jornada, vai se falar bastante de conscienciograma. Então, vai ter uma conferência de abertura com a professora Alzira, que ela vai falar de conscienciometria, o conscienciograma e a Conscius. E assim, o que ela fez, uma compilação lá de os apanhados que ela foi fazendo aí, as perguntas que fazia o professor Valdo, as respostas que ele dava. Então, assim, ela vai estar trazendo isso, vai comentar bastante coisa, então vai dar para a gente ter muita informação ali sobre o próprio processo do conscienciograma, né? Como é que ele foi construído, enfim. E depois aí a gente vai ter mais uma mini conferência de autorreciclagens da professora, a professora Luimara vai estar mediando uma mesa. Sim. Que vai estar falando sobre autorreciclagens intraconscienciais. Então são 3 trabalhos, de pessoas que fizeram o curso aqui, né? Então, assim, a professora Poliana, que ela é de São Paulo, então ela acabou de fazer o EAD 7 agora. Isso, acabou de fazer o EAD. Né? Então ela vai mandar. A professora Keiko, que também ela é aqui de Foz, ela também está fazendo os cursos da Conscius. E também a professora Renata Abreu, que já fez o conscienciograma sem drama, né? Parece. Acho que sim. Então tá, a gente está falando aí, viu, para a professora Rita também pensar em fazer o seu próxima jornada. Tem um assunto aqui muito interessante que é do João Bonassi, né? Isso, e o João Bonassi vai ter uma conferência que é do estado intraconsciencial, estado mundial. Essa conferência dele vai acontecer no sábado, das 17 às 18 horas. Essa aqui vai ser vamos ver o que ele traz aí, mas o professor João Bonassi, ele é um conhecedor, assim, bastante da conscienciometria, ele gosta muito de conscienciometria. Todos esses gráficos que ele elaborou foi ele na época, né? Esses gráficos,
300 graus. Ele tem muito, né? Coisa. Antes dele, então, vai ter uma outra mesa. Nessa uma outra mesa tem um trabalho em que o professor Eliel vai ser o mediador. Professor Eliel. Isso, eu vou ser o mediador das autopesquisas conscienciais. Veja, Rita, você encaixaria aí perfeitamente. Você está fazendo o curso livre de autossuperação da rede da comunidade e ali é o eixo das autopesquisas conscienciais. Então, como você gosta de pesquisar, você encaixaria aí e eu seria o seu mediador. Olha só. Agora a Rita não tem não. Olha, ela já participou da terceira jornada, ela já se inscreveu para a terceira, agora da quarta, Rita. Com certeza, Rita. Você precisa estar aqui com uma dessas pessoas aqui falando. E aí, isso é uma questão de mérito, tá, Rita? Vamos com mais calma, mas... Ela tá ali com calma, não sei do que, mas você tem energia, você tem posicionamento. Eu te conheço um pouquinho, porque como a gente vai fazendo rapó, eu vou lembrando, dos cursos que você fez comigo e você tem muito para poder passar para a gente. Poder contribuir. Porque veja só, quando você acabou gerando através do conscienciograma a escrita de um verbete, então você tem potencial para poder expor isso para as pessoas. Então, esse eixo que é, né, a autopesquisas conscienciais das pessoas, é justamente isso, que você tem um perfil para isso mesmo, sabe? É isso. De enfrentar, de resolver e depois trazer para as pessoas como que isso aconteceu. Você fez isso no verbete que é proatividade evolutiva. Deixa eu ver, acho que é isso mesmo. Então... O verbete. Mas, então, gente, eu vou, enquanto o professor Eliel está entusiasmado, né? Aqui. Então, assim, aí a gente tem, depois nós temos uma outra, a gente vai ter uma outra mesa já no domingo, no sábado ainda, né? Depois, a gente falou antes da conferência, e depois da conferência aí a gente tem uma outra, que é para tecnologias conscienciométricas, essa mesa, e o professor Eliel vai estar lá de novo, só que aí... eu tenho que jogar nos dois lados, né? Uma hora eu fico na mesa mediando, na hora eu sou o expositor. O homem é polivalente. O homem tem que passar dos dois lados. E aí é bem bacana também que a mega análise tematológica do conscienciograma, então a estrutura das perguntas do conscienciograma tem... Não é fácil. Para dar só só uma palhinha aí, Rita, para despertar, né, a curiosidade depois dos nossos dois colegas ali, o Antônio e a Rose também. Aí um aspecto importante desse tema que a gente vou estar expondo junto com a Ana Flávia, é interessante, a gente pegou o conscienciograma e dentro das folhas de avaliação dividimos em temas alguns construtos, né, das perguntas. Então, o que é homeostático, o que é neutro e o que é nosográfico. E isso dá uma visão de conjunto da folha de avaliação enorme. Então, quais são os aspectos trafaristas que eu preciso ver nessa folha? Quais são os aspectos traforistas? E o que está ali neutro, né? Que não é nem uma coisa nem outra. Então, ter esse discernimento da folha, ela dá uma visão de conjunto. E a gente, na jornada, né, vai aprofundar e discutir com o pessoal um pouquinho disso. Eu e a Ana Flávia. Vou mostrar. Então é isso, gente. Nós estamos, né? Então a gente convida aí para participar, já estão inscritos, né, na jornada. E nós temos ainda mais 10 minutos. Se tiverem mais alguma pergunta, pode estar encaminhando. Quem quiser fazer alguma pergunta, Rita, alguma coisa, ou o Antônio, ou a Rose, quiser fazer alguma pergunta sobre o que foi colocado até aqui, fique alguma à vontade. Dúvida? Alguma dúvida a respeito de algum questionamento de uma forma mais genérica a respeito do livro e outras coisas mais relacionadas com a conscienciometria? Estamos aí à disposição para esclarecer. As pessoas que já conhecem já sabem
conscienciograma, que a gente ouve muito de quem está chegando, que está começando, é aquela questão do conscienciograma. É difícil, né? Existe isso aí. Eu até tinha perguntado ali, a semana passada a gente teve encontro de voluntários do IPC, tinha muita gente de fora aqui. Então, muita gente que a gente encontrava e conversava, assim, e aí e tal. Aí falava do conscienciograma, nossa, eu preciso responder. Geralmente o que as pessoas falam é isso, elas sabem que é uma ferramenta importante, que elas... Mas eu nunca consegui pegar aquele livro. Eu acho aquele livro realmente difícil. E elas reconhecem assim, não, é bom, né? Que bom que tem um curso desse, que é conscienciograma, vai ajudar, mas... E eu vou ter que... Bom, você vai ter que enfrentar, não tem como. Você vai ter que pegar o livro, você vai ter que ir lá, vai ter que olhar, porque não existe milagre. Mas a gente vai mostrar que não é tão dramático assim. Não existe, não precisa de ter drama para isso, né? Aquele livro que é muito fácil de ser lido, ele não tem graça, né? Ele já é fácil, você já tem conhecimento daquele assunto. O livro bom é aquele que traga algo de desafiador. Algo que esteja além da sua bagagem. Mas é difícil, é muito relativo. E outra coisa, mesmo que ele seja realmente difícil, se você resolver a primeira, vamos dizer, ele de ponta a ponta, fazendo o seu primeiro gráfico, a segunda vez não é tão difícil assim. Agora, uma coisa é certa, né professor Antônio? O conscienciograma, ele sempre vai estar trazendo surpresas assim, pra gente. Você pega o conscienciograma, você olha uma pergunta, que às vezes eu pego uma pergunta até... Durante o conscienciograma sem drama mesmo, na turma que a gente teve, já respondi algumas vezes o conscienciograma, mas aí você pega uma pergunta lá, assim, gente, olha, que tem uma nuance aqui, tem um detalhe. E o interessante do conscienciograma são essas nuances. Que eu ainda não tinha pensado sobre isso. Olha, realmente. E aí expande bastante. Então, assim, elas foram... Por isso o professor Walter levou 20 anos para escrever. Exatamente. 22 anos. 22 anos, né? 22 anos. É muito Dois a tempo, mais do que eu tinha falado. É muito então, tempo. assim, realmente, assim, ele é muito bem estruturado e dá para a gente ver muito pensado. As palavras, elas estão ali colocadas de uma certa forma que você tem que olhar e você tem que pensar naquela palavra dentro daquele contexto, daquela questão, naquela folha, do jeito que ela está ali, né? Como é que ela está, se ela está na primeira parte, se ela está na segunda parte. Então dá sempre para a gente poder assim aprofundar mais no conscienciograma. E o que é interessante... E a outra questão importante também é assim, não dá para responder o conscienciograma sem dicionário mesmo, porque tem muitas palavras que não são palavras comuns da nossa língua, que a gente usa, que a gente se habituou a estar utilizando. E isso é de caso pensado, porque poderia ter sido colocado palavras simples, mas o que acontece? Com aquilo que a gente está habituado, a gente não para poder pensar. Uma coisa importante que o professor está colocando quando está na palavra, gente, e até a Ana também traz um pouco da técnica dela de sinonímia, a mesma palavra tem várias acepções. Então, às vezes, eu sei o significado daquela palavra, uma palavra comum, português, dicionário, certinho, não estou falando de neologismo, não. Aquela palavra, você tem somente uma acepção dela. E você vai ter a compreensão em cima daquela acepção. Sim. Pode ser que, naquele contexto daquela pergunta, aquela palavra não esteja na acepção que você sabe que é a palavra. Esteja em outra. Uma outra. E você... Aí que acontece? Ainda começa a ter as distorções com relação à pergunta. Então, você tem que raciocinar ali em cima. Aí o conscienciograma, então, ele ajuda muito a gente também desenvolver a mental somaticidade. Então, assim, esses atributos de... Peraí, associação de ideias, linkar, ver. Então, assim, a contextualização
de cara ele também ajuda nesse desenvolvimento. Isso eu acho bem... E essa ausência pertinente. de ter esse conhecimento abrangente para determinada palavra é que, em algumas questões, eles nos provocam surpresa. E numa segunda vez você vai ver, né? É exatamente aquela recepção que você não conhecia e você, depois de um certo tempo, você começa a conhecer, até bem por outras leituras, e quando você vai ler aquela mesma questão que você entendeu de uma forma, porque o seu paradigma, naquele momento, era para entender daquela maneira. E quando você tem um outro conhecimento, de uma nova acepção daquela mesma palavra que você viu há um ano atrás, vem a surpresa. Puxa, mas eu entendi essa questão diferente. Como é que eu entendi isso também? Claro, você estava entendendo pela acepção que você já tinha, vamos dizer assim, já tinha conhecimento, já tinha bagagem. Ela fala isso daqui, que ela respondeu 2 vezes e que, né? É isso aí. Que é diferente, né? É diferente. Então, realmente é muito comum, às vezes a gente vê a pessoa vai lá e responde. Às vezes, a primeira vez, para mim foi assim. A primeira vez eu fui muito mais rápida para responder o que eu respondia rapidamente. Mas aí, depois, quando eu fui responder de novo, com mais seriedade, aí eu já fui tendo mais dificuldade. Então, assim, é assim mesmo. E a nota modifica, viu? E a nota modifica. Claro, sim. Mas é isso que é falar, olha, a resposta muda de acordo com o momento evolutivo que estamos no momento. Então, é isso mesmo. E às vezes, assim, a resposta muda, e aí muito bem colocado, Rita, a resposta. Porque a nota é uma consequência. Porque às vezes a resposta mais superficial dá uma nota mais alta. Não pensou direito, não se aprofundou, dá uma nota mais alta. A hora que pensa melhor, aprofundou mais, a resposta ela está muito mais profunda, ela está muito mais coerente, e a nota ficou mais baixa. Por isso que o primeiro gráfico sempre ele é mais... Então, o mais importante... Ele é mais inflado. Eu sempre digo isso. Para mim, assim, o mais importante não é a nota em si. Não. É o processo todo que a questão, né, propicia para a gente, de alto aprofundamento, de ver... Aqui a Rita coloca, né? A gente distorce na primeira vez, depois a gente vai aprofundando com mais autenticidade. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo, Rita. Agora, é normal distorcer na primeira vez. Né? E até na segunda ainda dá para escapar alguma coisa ainda. Na terceira que você vai... Eu acho que, na verdade, o grau de distorção ele vai... Enquanto a gente não tiver uma visão sim. Né, isso. mais abrangente, da principalmente, né, as questões mais que fogem do extrafísico, assim, quase serenona na primeira vez. Tem gente que é quase evoluciona na primeira vez, né? Outro chega lá, né? Só desconfia na hora que peraí, não sou tudo. Na hora que isso, roda não. o gráfico, você desconfia, mas não é possível. Mas... Cheguei a tanto... Mas então tá bom, gente. Nós estamos chegando no final, No final, né? A gente chegando aqui, nós vamos até às 9 horas. Queria agradecer a presença de todos, tá? Então, fica muito feliz isso e espero que tenha ajudado a Consciência e Consciex em relação a essa interlocução hoje conscienciométrica, tá? Eu fico muito satisfeito de estar aqui e estar ajudando vocês e também me ajudando e ajudando Consciência e Consciex. Eu também agradeço a Rita, a Rose, o Antônio, toda a equipe aqui junto aqui, os companheiros aqui, e principalmente as Consciex que estão aqui presentes, nos assistindo, tentando aprender também alguma coisa conosco. Muito obrigado. Então tá bom, gente. Faço as palavras dos dois, as minhas palavras também. E muito obrigada a vocês aí pela participação, tá bom? E a gente está aqui à disposição para poder, o pouquinho que a gente já estudou de conscienciograma, que a gente puder estar contribuindo. E boa noite para todos, boa semana. Boa noite. Tá? Boa noite, gente. Bom descanso. Bom final de semana.